Diretamente da ilha mais charmosa do Brasil, começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Tractebel Energia, do Sebrae e do Cicobi Santa Catarina. O programa hoje destaca as comemorações dos 10 anos da Floripa Amanhã. Fundada em agosto de 2005, por iniciativa de representantes dos mais diversos setores da sociedade, a entidade trabalha para que Florianópolis se desenvolva, levando em conta a preservação, o planejamento, a inovação e a segurança. O nosso grande desafio da Floripa Amanhã, e foi nisso que a gente se especializou, de construir sinergias entre as entidades, de construir acordos, de resolver projetos e problemas que a cidade tem a curto prazo, sem burocracia e, muitas vezes, com um custo muito pequeno, porque o valor do trabalho são as parcerias. A gente consegue extrair de uma universidade uma pesquisa, uma atividade, uma contribuição de extensão para fazer oficinas que desenham a cidade ou que pesquisam a cidade. Desde a sua fundação, a visão justamente era criar um organismo que pudesse pensar Florianópolis para o bem, Florianópolis para o ano 2020, 2030, né? Que não existia uma entidade nesse aspecto. Então foi criado um grupo de empresários, pessoas da sociedade e tal, se reuniram e fundaram a ONG Floripa Amanhã, que vem desenvolvendo até hoje um excelente trabalho. O Poder Legislativo prestou homenagem à Floripa Amanhã na figura da presidente da entidade, Anita Pires. A Assembleia também homenageou personalidades que colaboraram com a associação, dedicando-se a tornar Florianópolis uma cidade cada vez melhor para se morar e viver. O deputado Merizio, presidente da Assembleia, tem contribuído extraordinariamente para a cidade e para a Floripa Amanhã. E está homenageando a Floripa Amanhã pelos seus 10 anos e mais 9 ilustres cidadãos que prestam e prestaram serviço à cidade via Floripa Amanhã. Primeiro, deixar claro que Florianópolis é a capital de todos os catarinenses. Quando você constrói uma cidade organizada para o futuro, pensando no seu futuro, você está preservando também uma identidade de Santa Catarina que precisa ser enaltecida, louvada e prestigiada. A homenagem é exatamente para agradecer aos que já prestaram um trabalho e convidar a muitos outros que podem estarem agregados a esta ideia de um planejamento futuro para a cidade, para a sua região, de forma a termos uma Floripa de todos os catarinenses, mas especialmente daqueles que aqui vivem. Para a Assembleia Legislativa é uma honra poder homenagear uma entidade que ajuda no desenvolvimento da nossa cidade. Eu acompanhei a fundação do Floripa Amanhã, quando o Dr. Alaor Tissot iniciou presidindo, chamou mentes brilhantes da cidade, uma entidade apartidária, mas que ajuda as pessoas a desenvolver, é um parceiro da administração pública e é um exemplo a ser seguido em muitos municípios. Um dos pontos altos das comemorações foi a palestra A Emergência da Metrópole Contemporânea em Santa Catarina, com Sérgio Magalhães, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Eu vou abordar as condições gerais das grandes cidades brasileiras e dizer que nós não podemos mais continuar trabalhando setorialmente. Nós não podemos trabalhar no transporte ou na mobilidade, de outro modo trabalhar na habitação, nos equipamentos sociais. Nós temos que fazer políticas abrangentes, onde essas questões todas sejam vistas em acordo entre si. Para isso, nós precisamos projetar as nossas cidades. Nós temos que planejá-las. Nós temos que dar consistência para esse planejamento, para esses projetos urbanos, de modo permanente. Não pode ser um episódio, fazer assim, agora nós vamos projetar uma rua para lá, agora nós vamos projetar uma rede de esgoto para cá. Nós temos que ter um sistema de planejamento duradouro, consistente, onde se reconheça isso como uma questão de Estado e onde a sociedade também participe plenamente. Sérgio falou ainda
sobre os principais desafios das cidades brasileiras do século XXI. É o século das cidades, o mundo se urbanizou, já é majoritariamente urbano. As grandes cidades têm uma relação especial nas trocas econômicas internacionais. E para o próprio desenvolvimento do país se dar em condições adequadas, é preciso que as cidades sejam parceiras nesse desenvolvimento. Então, imaginar-se que o Brasil pode ir para frente na economia, na sociedade, na política, sem que a cidade brasileira se rearranje, melhore, se democratize, é uma ilusão. Então, nós estamos agora na luta por transformar a nossa herança urbana numa herança ampliada para todos, com qualidade de vida suficiente para que todo mundo possa usufruir das condições que a nossa contemporaneidade coloca. Elementos conceituais que têm emergido no urbanismo contemporâneo foram debatidos no evento. A atividade imobiliária, ela assumiu uma hegemonia nas cidades brasileiras em geral, que tem sido desastrosa. A interlocução dos governantes com o setor imobiliário passou a ser muitíssimo privilegiada e em detrimento da interlocução mais ampla com a sociedade como um todo e com os outros agentes sociais e econômicos. Então é preciso fazer um equilíbrio aí. Os governos, o Estado, a sociedade precisam tratar de ouvir os agentes sociais e os agentes econômicos amplamente, e não privilegiar apenas um. As cidades hoje têm sido um grande desafio, tanto para a população como para o governo. Mais de 80% da população brasileira mora em cidades. É onde tudo acontece, é onde as oportunidades, é onde os problemas se afloram. Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem se engajado nesse debate sobre as possíveis soluções que podem ser apresentadas do ponto de vista da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo, criando condições para que a gente possa modificar, transformar a realidade das cidades brasileiras, em especial aqui no estado de Santa Catarina. A sociedade como um todo tem que perceber a importância de planos e projetos. Acho que é uma questão, eles têm que ter um significado para a população em geral. Caso eles não tenham significado, eles não vão para frente. Isso vai fazer com que a própria participação da sociedade ganhe força e consiga, portanto, fazer com que esses projetos andem. A grande situação elas estão compreendendo o que esses projetos estão falando? Esses projetos respondem às demandas dessas populações? Caso não respondam ou caso elas não compreendam, o projeto não vai ter apoio e, ao não ter apoio, ele vai para uma gaveta. Florianópolis é um dos principais destinos turísticos brasileiros, mas ainda falta muito para se tornar uma cidade que planeja seu crescimento de forma sustentável. Quanto mais complicada for a questão, mais ela precisa de estudo e de planejamento. Florianópolis é uma cidade importante, uma cidade grande. Ela também não está sozinha no mundo. Ela está interconectada com todo um colar importante de cidades do litoral e também do interior, de duas grandes cidades também da região sul, Porto Alegre e Curitiba. Faz parte também de um interesse cultural e turístico do Brasil e de outros países. Então, Florianópolis é uma grande cidade e ela está integrada nesses desafios que são muito maiores do que por grande que seja uma cidade. Eu acho que hoje, realmente, Florianópolis precisa ter uma estrutura de planejamento urbano mais eficiente, com mais corpo técnico. Ficou por muitos anos abandonado o nosso órgão de planejamento urbano e eu acredito que isso é a ação futura que vai fazer com que a nossa cidade possa ter realmente uma nova visão para o futuro. Eu continuo achando que nós ainda vivemos escalas completamente possíveis de serem reconduzidas e requalificadas. Se nós imaginarmos que não temos soluções aos nossos problemas, o que fazer com o Rio de Janeiro? O que fazer com São Paulo? Hein? Então, a nossa escala, o número de habitantes, a dimensão das nossas cidades, é absolutamente possível de ser reconduzida a um estado de qualidade que gratifique o cidadão e valorize a própria autoestima. Uma cidade bem organizada
ela trabalha positivamente a autoestima do cidadão, não é? E esses são objetivos humanos importantes que não podem ser perdidos de vista. Eu acho que nós temos que resgatar essa parcela de cidadania de todo mundo que está decidindo sobre a cidade, sobre o seu território, e que passe a olhar esse lugar como uma oportunidade de negócio, mas como um lugar para se viver. Porque a gente só é feliz numa cidade feliz, cidade infeliz não constrói nada. Lutamos por uma cidade onde haja ambiente para negócios, onde a gente possa criar a nossa família e que seja uma cidade sustentável e que o bem-estar faça parte do dia a dia das pessoas que nos visitam e principalmente nós que aqui moramos. Que cidade queremos? Acho que cidade que nós queremos uma cidade boa para todo mundo, né? Para todo mundo que mora nela, uma cidade para quem visita a Florianópolis, uma cidade que preserve suas riquezas ambientais e naturais e que, em contrapartida, também ofereça todo o conforto dos serviços urbanos. Esse é o nosso grande desafio. Nós temos grandes avanços que a Floripa Amanhã, com seus diversos parceiros, conseguiram realizar. Um deles é a grande luta para o planejamento da cidade. Então, nós construímos o Floripa 2030, que pensa e com a ajuda de 70 entidades e especialistas, projetou Floripa para 2030. Uma outra grande conquista que joga Florianópolis a nível mundial nós temos conseguido a chancela da Unesco para que Florianópolis seja cidade criativa da Unesco, dessa grande rede Unesco, na área de gastronomia. Existem 8 cidades no mundo e Florianópolis é uma delas. Eu acho que tem uma série de exemplos positivos que nós podemos colocar dos órgãos públicos, da iniciativa privada, uma série de bons exemplos, mas que eles ainda têm um caráter muito pontual. Na realidade, a construção de uma cidade se faz a partir de um planejamento. Não se constrói uma cidade num ano, nem em 5 e nem em 10 anos. E quando o planejamento da cidade não existe, ou a cidade é construída pelos dirigentes, pelo prefeito, pela Câmara de Vereadores, eles só pensam 4 anos. Mas uma coisa que nos chamou muita atenção é que ele disse o seguinte, que a cidade é um espaço de construção do processo democrático. E é mesmo. É na cidade que a gente aprende a conversar, a debater, a fazer acordos, a contribuir com o poder público, a construir projetos públicos privados e entender que uma cidade só é boa, só é rica, só gera bem-estar quando os seus cidadãos, as pessoas que moram na cidade, realmente entendem que quem constrói a cidade somos nós. O professor César Floriano dos Santos fala da Praça Sertão do Córrego Grande, inaugurada este ano. A obra é resultado de um termo de ajustamento de conduta firmado com 4 construtoras que lançaram empreendimentos na região e o Ministério Público. Dentro desse termo de ajuste de conduta, uma das condições é que comprasse uma área na região para desenvolver um projeto. Então, a área que foi comprada foi a área lá em cima no sertão, junto à comunidade. Então, os empresários, além de construir a praça, tiveram que construir uma sede comunitária e um centro cultural. Então, nós desenvolvemos pela Universidade Federal de Santa Catarina, como um trabalho de extensão, um projeto que é um projeto realmente top em termos de projeto social. Em termos de Santa Catarina, eu posso falar assim, realmente que não existe, é um projeto que ele tem uma pegada estética, realmente assim, fenomenal. Nós colocamos realmente a ideia do belo, a ideia do bem feito, a ideia da qualidade de espaço, a ideia de um espaço democrático socialmente e realmente como um exemplo do que deve ser uma arquitetura de fundo social de excelente qualidade. O professor César foi um dos homenageados na sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que reconheceu o trabalho desenvolvido pela Floripa Amanhã. O professor César
além de ser um professor da Universidade Federal, ele é um homem extremamente inserido com uma ação social, construindo alternativas para as regiões mais pobres da cidade. Além do professor César, mais 8 pessoas foram homenageadas na solenidade realizada dia 12 de novembro. São personalidades que se destacaram na primeira década de história da Floripa Amanhã, como o arquiteto e urbanista André Schmidt. É um arquiteto urbanista que durante toda a sua vida esteve tentando desenhar a cidade, contribuindo com a Floripa Amanhã, contribuindo com o IAB, a Asbeia. Então, ele é um cidadão que participa da vida da cidade. Por isso ele foi escolhido. Primeiro, vou começar com a homenagem do Floripa Amanhã. Realmente uma entidade maravilhosa que reúne apaixonados, loucos por Florianópolis, poderíamos dizer, que de uma maneira totalmente à disposição, graciosa, tem trabalhado constantemente e formado uma verdadeira brigada de interpretar os sonhos da cidade, interpretar esses anseios, interpretar as dificuldades e ajudá-la a construir o seu futuro. Então essa é a ideia maior do Floripa Amanhã e com a qual a gente desde o início, do primeiro momento, nos enquadramos, viemos a colaborar com vários projetos, normalmente dentro do segmento de arquitetura e urbanismo, tratamento da cidade, que, aliás, é um dos aspectos mais importantes que o Floripa briga. O professor Schneider é um inovador, é um lutador pelas cidades criativas. É uma honra muito grande ser homenageado. De fato, existem dezenas de outros que deviam aqui também estar, né? Mas eu creio que nem é muito pela minha contribuição pessoal, mas muito mais institucional, né, da Fundação CERT. Nós somos da equipe fundadora da Floripa Amanhã. A Floripa Amanhã ela nasceu alguns anos depois da criação do Sapiens Park, né, e para nós foi um momento de muita importância, né, ter a Floripa Amanhã, né, com essa visão para o futuro da cidade, e com isso nós ganhamos uma força adicional para o desenvolvimento do Sapiens Park. A família Aqueles é muito comprometida com a cidade e contribui para um programa que nós temos chamado Adote uma Praça. Eles têm mais de 10 praças que eles é que cuidam. Para nós é uma grande satisfação em poder estar recebendo mais essa homenagem. Nós recebemos com muito carinho, porque na realidade a gente ama muito a cidade de Florianópolis. E tudo que a gente pode fazer, nós fizemos e fizemos de uma forma bem feita. Então nós temos alguns projetos como a Praça Governador Celso Ramos, a Praça 15, a Praça do Rotary, o Boulevard Paulo Zimmer, enfim, várias obras vários projetos que nós pegamos, praças e ruas e procuramos melhorar e entregamos isso com o maior prazer para a comunidade. Roberto Costa é um publicitário comprometido também e apaixonado pela cidade e que sempre desenhou toda a imagem, todo o material da Floripa Amanhã como contribuição para a cidade. A homenagem é uma generosidade para mim, né? A gente realmente participa das coisas da Floripa Amanhã desde o seu nascimento, mas o mérito todo é da diretoria, dos presidentes que foram, que começaram esse movimento, né? E faz com que hoje haja uma contribuição considerável para a cidade e não se entenderia mais o cenário hoje do crescimento e do desenvolvimento da cidade sem uma entidade como a Floripa Amanhã. A Zena Becker é uma mulher extraordinária, uma liderança, ficou 7 anos frente à Floripa Amanhã e conseguiu construir com a sua energia e com o seu carisma uma grande rede de entidades para cuidar da cidade. Eu tive a felicidade de conseguir mobilizar essas pessoas, porque se a sociedade tivesse ideia
do capital humano, o valor do capital humano, o conteúdo que a Floripa Amanhã tem em poucos associados. Nós não somos uma associação com 300 associados, como existem as associações de classe. Nós somos uma associação pequena e também temos uma estrutura administrativa pequena, porque acreditamos que se faz muito com pouco, desde que você tenha planejamento, organização e, principalmente, boa vontade de articulação. Fernando Marcondes de Matos é um visionário e é fundador da Floripa Amanhã. Eu fui surpreendida em cima da hora, né, porque ele teve uma viagem a fazer e disse assim, minha filha, você está indo. Mas sobre a pessoa do meu pai, eu acho que eu dispenso muitos elogios porque eu sou meio suspeita. Mas ele realmente é um homem que sempre foi idealizador e o Floripa Amanhã também foi um ideal dele lá atrás, numa conversa na intimidade, né, com o Beto, com o pessoal da Propag toda aquela em off, né, que a gente diz. Então ele sempre com esse sonho, né, de promover essa cidade, essa coisa de valorização, né, da nossa gente. Então para mim nesse momento é uma honra estar aqui representando, estar aqui podendo estar com ele no meu coração, mas não pessoalmente por essa viagem que ele estava, mas realmente eu estou muito orgulhosa. Outros homenageados foram o professor Salomão Matos Sobrinho, representado por Natália e Oreste Melo, e João Nilson Zunino. Zunino, falecido em dezembro do ano passado, foi representado pela esposa Marlene e a filha Daniela. Nosso querido e saudoso Zunino foi um dos primeiros adotantes que adotou a Praça das Bandeiras na entrada da ponte e até hoje a empresa dele cuida da Praça das Bandeiras, sempre linda. É um prazer representar o meu pai, que veio de origem tão humilde, mas sempre com uma visão tão grande, tão grandiosa, de sempre crescer e contribuir para o crescimento da cidade e para o crescimento do ser humano. Eu sempre vejo ele como um grande humanista. Também durante a sessão da Assembleia Legislativa, foi feito o lançamento do Almanac, 10 anos da Floripa Amanhã, para fazer do futuro de Floripa nosso melhor presente. Esse almanac representa o resgate da história da Floripa Amanhã e, ao mesmo tempo, dos projetos que nós iniciamos, e é uma forma de gratidão e também de prestação de contas à cidade e aos nossos associados, que, com a sua contribuição financeira, viabilizam o trabalho que nós fazemos. Floripa Amanhã, 10 anos contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar social da capital do estado. O que nós poderíamos dizer para Florianópolis nos 10 anos da Floripa Amanhã? Que nós convidamos a cidade, as pessoas, as entidades para conversarem, para se aliarem e para construírem a cidade que nós queremos para nossos negócios, para criar a nossa família e para sermos felizes. Isso só vai acontecer se você contribuir.